E aí, galera, boa tarde. Mais uma quinta-feira, mais um programa Papo Política aqui no canal Dose Dupla. Hoje é dia 18 de janeiro de 2024 e eu e Emerson viemos aqui bater um papinho com vocês sobre alguns absurdos que estão acontecendo no Brasil e que envolvem o fervor religioso das pessoas. O título do programa de hoje é, com cacofonia e tudo, Fé demais, cheira mal. Pastor expulsa fiéis de esquerda. Nós vamos analisar um pouco esse problema, do modo como ele vem se apresentando nos últimos tempos no Brasil, e para isso nós temos essa contribuição aqui inestimável, né, do professor Emerson Barros de Aguiar. E aí, Emerson, está tudo bem contigo? Como é que está o cenário aí? Parece que a situação está se complicando no plano do fundamentalismo religioso. É isso mesmo? Como dizia meu avô, são elogios que me já dão. Essa coisa aí do contribuição inestimável, minha contribuição é totalmente estimável, é pequena ou insignificante, mas eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que esse fervor religioso é uma fervura, viu, de uma taxa de óleo fervendo, que essa canalha, que eu não posso chamar de outro jeito, que esses demônios, que eu não posso chamar de outro jeito, estão preparando para todo mundo que não seja igual a eles. Eles querem uma expressão religiosa que seja exatamente igual a eles, que seja intolerante, contra a vida das pessoas, cheia de ódio, fascista, nazista, racista religiosa, porque são extremamente racistas religiosos, preconceituosos, violentos, bestiais, idiotas. Eles querem isso. Todo mundo que não for, eles querem fazer como fizeram com João Evangelista, lá na ilha de Patmos. Vocês jogaram João dentro de um tacho fervente, professor Garcia. Mas, milagrosamente, João saiu bonzinho dentro do tacho fervente. Então, eu espero que a sociedade brasileira também saia desse tacho que os fanáticos fundamentalistas loucos querem jogar a sociedade dentro. Muito bem. Parece que há fatos muito graves, muito emblemáticos sobre essa dificuldade que nós temos aqui. Nós estamos enfrentando no Brasil, né? Primeiro caso que a gente deve analisar. Um pastor, um determinado pastor, ele convidou os seus próprios fiéis, eleitores do presidente Lula, ele convidou essas pessoas a que não fosse mais a igreja. Convidou não, né? Ele disse, expulsou. Quem for eleitor de Lula, quem for de esquerda, não compareça mais à igreja. Emerson, essa perspectiva é cristã? O que é isso? O pessoal está tomando muita cachaça, os pastores estão perdendo a linha, alguns religiosos estão perdendo a linha. O que está rolando aí? Para usar um cacuete jurídico que qualquer advogado medíocre usa, data vênia, com a devida licença, Jesus Cristo disse para não fazer acepção de pessoas. Não é para fazer acepção de pessoas, ou seja, as pessoas elas têm o direito de ter as suas perspectivas diferentes, desde que respeitosas, né, professor Garcês? Desde que amorosas, desde que includentes, e têm direito de ser respeitadas pelo que são na comunidade cristã, né? E nem sequer, tinha judeu que chegava lá, tinha ateu que chegava lá na comunidade cristã primitiva, desde que dissesse, não, eu aceito essas ideias de Jesus, eu acho que Jesus realmente veio para trazer a paz. Pronto, podia ficar lá, não tinha problema nenhum. Ninguém dizia, olha aqui, você não pode ser judeu, você não pode ser árabe, você não pode ser romano. Não, não havia isso, não. Você não pode ser azul, você não pode ser vermelho, você não pode ser... Não havia isso, né? E pelo contrário, a perspectiva de esquerda é uma perspectiva includente, é uma perspectiva que busca a paz, é uma perspectiva que busca a inclusão, é uma perspectiva que busca a justiça social. A perspectiva desse pastor, o fascismo, né, religioso, o ódio, é que não é cristã. Ele se auto-exclui do cristianismo e ele se auto-exclui da verdadeira igreja cristã, que não é um templo de pedra, é um espírito, quando ele diz isso e quando ele age assim. Exclui a ele e a quem segue a ele, como também está no Evangelho, né? Aqueles que seguirem gente como ele
serão levadas a um inferno 2 vezes pior, né? É um cego guiando cegos que está fazendo isso, prejudicando as pessoas. É aquela advertência do Evangelho que diz assim: eles andam para fazer um discípulo e, quando feito esse discípulo, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que ele mesmo. É o que esse pastor faz, pastor. Professor. Mas esse pessoal, eu não sei, eu vejo assim, eu fico pensando. Muitas pessoas que estão à frente de certas entidades religiosas estão mais para empresários do que para efetivamente religiosos, né? Segue uma linha muito mais empresarial. Eu fico pensando o seguinte: como é que alguém pode defender a mensagem de Cristo, uma mensagem de inclusão, uma mensagem de amor, e pregar para os seus fiéis que o camarada não compareça mais ao local onde ele congrega normalmente? Quer dizer, ele tem que ser excluído. Você mencionou bem uma expressão aí, o fascismo religioso, que é uma perspectiva fascista do mundo que se manifesta através da escola, que se manifesta através das artes, que se manifesta através da justiça e que pode se manifestar também através da religião. Nós não podemos esquecer que a religião, em sentido muito amplo, foi utilizada em muitos momentos da história da humanidade para praticar as maiores atrocidades. Porque a religião, ela lida com a crença, com a fé das pessoas. E quando as pessoas acreditam que uma determinada posição, que, por exemplo, pode ser uma posição anti-humanista, pode ser uma posição contrária à humanidade, excludente, quando as pessoas acreditam que essa perspectiva deve se impor, aí nós temos espaço para a prática das mais brutais atrocidades. E não podemos esquecer nunca de Brizola, que dizia que quando o fanatismo religioso chegar ao poder no Brasil, esse fanatismo vai nos levar à Idade Média. E parece que é isso que nós estamos enfrentando, Emerson. Sem dúvida. Eu nunca faço, e não merece que seja feita, uma defesa do liberalismo aqui, mas esse pessoal não é empresário, não. Eles são chefões da máfia. A lógica deles é do crime organizado. A lógica deles é da máfia, de matar, de extermínio, de fascismo, porque a máfia é uma organização fascista, né? Qualquer organização que não admite a existência de outra concorrência e que quer dominar a sociedade e torturar a sociedade e tornar a sociedade refém é fascista. Eles são fascistas, né? Eles não são empresários, eles não admitem uma livre concorrência, eles não admitem a existência de outras visões religiosas, eles querem matar, como estão matando nas favelas, como estão matando nas comunidades. Aquelas pessoas de religiões de matriz africana ou originária do Brasil, né? De tradições respeitáveis, como a Jurema, como a Umbanda Sagrada, estão sendo perseguidas, destruídas, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo ameaçadas, torturadas, mortas por traficantes ditos evangélicos. É uma vergonha esse nome evangélico ser empregado por essas pessoas, porque não tem nada a ver nem com o Evangelho de Jesus, nem com aquilo que foi proposto por João Reis, por Lutero, né? Essas pessoas ficariam escandalizadas ao ver essa perspectiva pseudo-religiosa, asquerosa desse tipo de gente. Gente ruim, gente que quer dinheiro, gente que quer cargo, gente que explora a boa-fé das pessoas, gente que explora as fragilidades emocionais e psicológicas das pessoas para manipulá-las, para ter poder político, para conseguir voto para aqueles que eles indicam ou para eles mesmos, para conseguir dinheiro, para extorquir. É gente da pior espécie possível. E essas pessoas com o nome de Jesus na boca, com o nome do Evangelho na boca, eles não sabem nem o que é Evangelho, não sabem nem por onde é que passa isso. São quadrilheiros, são bandidos da pior espécie possível, porque se não fossem, não seriam capazes de coisas como essa. Você viu que só uma matéria na BBC News, né? O nazi-sionismo nas igrejas brasileiras. São os cristãos dando uma de sionistas, né? Que é aquele movimento que prega que o Estado de Israel deve congregar todos os judeus do mundo e que aquela área deve reproduzir o antigo grande Israel, né? De qualquer maneira.
através da dominação militar, o que contraria o próprio judaísmo tradicional, o que contraria as próprias escrituras, o que contraria a própria Torá. O sionismo não é judaísmo. O sionismo é uma visão política agressiva, que foi implementada a partir do século XIX e que o atual Estado de Israel segue. O atual governo do Estado de Israel segue. E as igrejas, e algumas igrejas brasileiras, Isso. E dentro de algumas denominações, estão seguindo também. Querem macaquear, querem seguir o Antigo Testamento e não o Novo, professor Garcês. Querem se basear em seus usos e costumes pelo Antigo Testamento e não pelos novos, querem dar uma de judeus sionistas. É uma espécie de nazi-cristianismo. Nazi-cristianismo, essa é a verdade, professor Garcês. Mas só vou ler para você aqui, queria trazer para a galera que está acompanhando a gente, o fato que é o seguinte, ó. No estado do Brasil, um camarada tem uma igreja e ele está vendendo a igreja. Então, anunciando aqui, ó. Vendo ponto igreja montada com 300 fiéis. Oportunidade única, diz o anúncio. Vendo igreja com palco, púlpito, com som, bateria e teclado, 200 cadeiras e 300 fiéis como bons dizimistas, rendendo mais ou menos R$7.000 por mês, menos o valor do aluguel do imóvel de R$1.400. A boiada. Tudo depende do seu poder de persuasão. Fotos e mais informação pelo WhatsApp. X, está aqui o WhatsApp. O camarada está vendendo a igreja com os fiéis dentro. Ainda bem que isso não acontece que não é algo que a gente veja na igreja em geral. São exceções, mas essas exceções estão cada vez mais difundidas. E o que é que a gente vê de um anúncio como este? Em primeiro lugar, a gente vê a ausência total de compromisso da pessoa, do pastor, do religioso, enfim, de quem lidera essa pequena igreja. A gente vê a ausência total de compromisso com a palavra, com qualquer compromisso, com qualquer padrão ético de conduta minimamente razoável, vilipendiando e abusando da liberdade de crença, de culto, e naturalmente enganando as pessoas, por um lado. Por outro lado, você fica imaginando quem são essas 300 pessoas que fazem parte desse cenário e que aceitam, de alguma maneira, ser objeto de venda. Eu quero acreditar que as pessoas não sabem que estão sendo vendidas, que esses fiéis não sabiam que estavam sendo vendidos. Mas o fato de a gente encontrar um anúncio deste é algo que simplesmente dilacera a boa-fé que a gente tem na organização de uma sociedade minimamente bem estruturada, Emerson. Vender a boiada é algo que a gente acreditava ter deixado para trás há muito tempo, né? Mas parece que a venda da boiada, a objetificação dos seres humanos, parece que isso ainda existe, sobretudo na extrema-direita, seja religiosa ou não. Resgate do passado mais sombrio, né, quando as pessoas eram tratadas como objeto, inclusive formalmente pelo direito, como no caso da escravidão, Emerson. Ô, professor Garcês, esses semoventes, essas consciências cativas, esse curral, geograficamente situado onde? Porque eu estou vendo aqui o código de área 48. É bom não dizer qual é o estado, para a gente não incorrer aqui em racismo geográfico, mas de qualquer maneira é muito provável que seja um lugar povoado pelos nossos amigos de extrema direita em sua maioria. O código de área é 48. Eu não sei, eu não conheço onde é que é, não. Mas eu acho que não é no interior do Nordeste, não, professor Garcês. Eu acho que não é, não. Eu acho que não é em nenhum rincão do Norte, no interior da Amazônia, não. É em outro lugar, supostamente mais civilizado e colonizado por eurodescendentes. Muito bem. E outro fato que é importante a gente considerar, pessoal, é o seguinte. Logicamente, no Brasil, essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, essas igrejas elas se implantaram base na liberdade religiosa no sentido muito amplo. Liberdade de crença das pessoas que vão à igreja, dos próprios religiosos que acreditam na sua perspectiva
religiosa, né? A liberdade de culto, você pode, logicamente, protegendo os direitos dos demais, você pode exercer essa crença, você pode cultuar a divindade que lhe parece mais adequada, mas a gente tem a impressão, desde os anos 80 e 90, que há um abuso por parte dessas entidades religiosas, ou de algumas entidades religiosas, há um abuso, e chegou num ponto, isso nos anos 80 e 90, sobretudo nos anos 90, chegou um ponto em que parece que o Estado tem medo de reagir. O Estado tem medo de reagir, tem dificuldades para enfrentar esse tipo de posicionamento. Ninguém quer nem vai criminalizar, por exemplo, uma bancada evangélica no Congresso Nacional, de jeito nenhum. Não é isso, mas nós sabemos que dentro da bancada evangélica, como dentro de qualquer bancada, existem pessoas mais ou menos comprometidas com a ética, com o direito, enfim, etc. E o país tem dificuldade para enfrentar isso. Por exemplo, mínimo, para colocar um limite para a liberdade religiosa, um limite para a liberdade de culto. Todo direito fundamental, ele encontra limitação em outro direito fundamental. Não existe direito absoluto. Parece que há um abuso, parece que havia um abuso no passado e que hoje é mais difícil ainda coibir esses abusos, Emerson. O que é que você acha? Por causa da demagogia, professor Garcia. Platão dizia que a corrupção da democracia é a demagogia. Ele diz isso na República. Né? O grande risco da democracia, aí dizem que ele é antidemocrático. Eu acho que ele não é propriamente antidemocrático, apesar de ser, digamos assim, propor lá uma república um pouco estranha. Mas ele foi cirúrgico no diagnóstico do que pode se tornar a democracia se dominada pela demagogia. Então, o que é que acontece? Para agradar esses contingentes evangélicos, os governos que estão à frente de prefeituras, de estados, né, e até da União, às vezes, felizmente o atual não, né, mas o anterior sim, jogam para a galera, né, fazem políticas para agradar um contingente religioso, ferindo o Estado laico. Professor Garcês, eu sei que o seu avô era prefeito de uma cidade muito grande, bonita, poderosa e rica, chamada Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba. Então, certamente, como neto desta efeméride política nacional, você vai saber identificar esses locais aqui, ó. Açude Velho, Parque da Criança, Parque do Povo, bairro do Catolé, bairro do centro da cidade, bairro de Santo Antônio, bairro do Jardim Tavares, bairro de São José, bairro da Palmeira, bairro da Liberdade, bairro do Alto Branco e bairro da Estação Velha. Sobrou alguma coisa da cidade, fora esses bairros aqui, professor? Sobrou alguma coisa? Acho que pouca coisa. Para aglomeração, para as pessoas se reunirem, para as pessoas festejarem, para as pessoas conviverem, sobrou algum espaço? Eu vou perguntar ao pessoal que dormiu aqui, depois que você leu essa infinidade de nomes de bairros de Campina Grande, para saber se tem alguém que ainda consegue responder. Vamos lá. Ânimo, pessoal. Eu até fiz uma postagem no Twitter quando eu vi esse tipo de. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei escandalizado. Está circulando por aí, eu não sei por que aconteceu isso. Se esse decreto está baseado numa iniciativa da prefeitura, parece que existe um TAC, porque havia muito ruído durante o carnaval e foi um TAC, não sei, também não importa. É completamente inviável, desde o ponto de vista constitucional, o conteúdo desse decreto. Você não pode pegar e proibir uma cidade inteira, praticamente, de se manifestar na rua numa época de carnaval. Não tem como. O que a prefeitura pode fazer, logicamente, é colocar limites. Você pode fazer assim, por tantos decibéis, dentro de tal horário. Você pode criar uma regulação para aquilo, mas você não pode impedir as pessoas, principalmente, você não pode impedir as pessoas de permitir que um outro grupo de pessoas ligados, nesse caso aqui, a consciência, um evento, a consciência da paz, Carnaval da Paz. Pronto, o pessoal da consciência cristã, o pessoal do Carnaval da Paz, esses podem ficar livremente nesses espaços, estão fazendo o que quiserem e tal, louvando. Não, isso não é possível. Desde o ponto de vista constitucional é inviável. Mas eu fiz uma postagem dizendo o seguinte: se a Constituição de 88 falasse
ela invocaria a Lei Maria da Penha. Porque é uma violência contra a Constituição, é uma violência contra as pessoas, é uma violência contra o bom senso. Não é possível que você impeça o carnaval e permita que outras pessoas possam fazer o que quiserem dentro desse espaço, porque estão situadas nos marcos de um determinado evento apoiado pela prefeitura. Isso é um absurdo. Embora seja um caso ridículo de uma cidade aqui que nós amamos muito, da Paraíba, mas esse exemplo pode se estender para o Brasil todo. Por isso que a gente está trazendo para o panorama. Porque esse tipo de situação é a cara do Brasil hoje. Esse decreto só existe, esse decreto absurdo só existe porque nós estamos em ano eleitoral. Então há o interesse de cooptar a extrema-direita, os conservadores em Campina Grande, e as pessoas que não são conservadoras, que não suportam o carnaval, o objetivo de cooptar essas pessoas para fortalecer uma determinada pegada eleitoral, mas à custa da Constituição, da liberdade, do bom senso e até do juízo, Emerson, porque nós passamos 2 dias sendo ridicularizados pelo Brasil todo em razão desse decreto. Isso é um negócio muito lamentável, e eu, como campinense de coração, eu passei toda a minha infância em Campina Grande, quase toda ela, eu lamento muito que a cidade tenha chegado a esse ponto. Mas para você que não é de Campina, que é de outro estado, que está acompanhando o Dose Dupla de outro país, não importa. Esse cenário é um cenário que a gente pode encontrar em várias cidades e em vários estados do Brasil hoje, Emerson. Professor Agassiz, o mais grave é o que vai acontecer nesses espaços exclusivos para esses eventos. Num deles, né? O suposto Carnaval da Paz, e num evento que acontece aí no âmbito desse suposto Carnaval da Paz, que é o evento da consciência cristã, que é uma coisa pública, sabida de todos, que foi um convidado que vem para esse evento, professor Agassiz, chamado pastor Douglas Wilson. É um pastor calvinista norte-americano. Que maravilha! Quer dizer que Campina Grande está convidando teólogos de outros países, mas que coisa boa, é. Internacional. Fico feliz em que isso seja acontecido. Agora você vai ficar triste agora de saber quem é esse teólogo maravilhoso calvinista, que é o Douglas Wilson. Racista, que defende a escravatura, diz que foi muito bom para os negros norte-americanos terem sido escravizados, porque eles foram beneficiados com isso, defende ainda hoje a escravatura, poderia ser uma coisa vigente nos dias atuais sem nenhum tipo de problema, e encobre casos de pedofilia escancarada no âmbito da sua igreja e das organizações criadas a ele. Então, esta figura bizonha, chamado pastor Douglas Wilson, vai pregar o evangelho de Jesus Cristo, só não é o de Jesus Cristo, esse evangelho que ele vai pregar, para as pessoas que vão a esse encontro da consciência cristã. Que consciência é essa, professor Agassiz? Que evangelho é esse que esse homem vai pegar, professor Agassiz? Pelo amor de Deus, me diga aí. Você, que é um paranaense, mas que é campinense de coração. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Vai dar certinho para esse pastor. Se a polícia no Brasil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, se atuassem de forma a aplicar a lei como regra, que acontece, mas funciona muito mal, esse pastor poderia vir enfrentar dificuldades, porque no Brasil, induzir ou incitar a discriminação precorrente de raça ou etnia Parará, você sabe, é crime de racismo. Acho muito difícil, não importa o que esse camarada diga, acho muito difícil que ele venha ter alguma dificuldade no Brasil. Em primeiro lugar, porque nós estamos habituados sempre a colocar a liberdade religiosa como valor absoluto. Então, o camarada no púlpito diz o que quer, fala o que quer e normalmente não é incomodado pelas autoridades brasileiras. Esta é a regra. E essa regra se intensificou muito mais após 4 anos de governo da extrema-direita mais estúpida. Porque a nossa extrema-direita é uma das mais tapadas que nós encontramos no mundo hoje em dia. Sobre essa matéria e sobre esse fato desse pastor que defende a escravidão, que foi convidado para vir ao Brasil, e é muito mal. Eu gostaria de transmitir a mensagem que ele não é bem-vindo aqui.
uma pessoa que defende a escravidão não é bem-vinda ao Brasil. Mas saiu uma matéria na última terça-feira do Intercept Brasil, uma matéria muito boa que diz o seguinte, ó: Congresso Evangélico trará pastor dos Estados Unidos que defende escravidão. A matéria está muito bem desenvolvida. E aí tem alguns comentários daqui da galera no Twitter a essa postagem. Ó, o Nicolas diz o seguinte: bem, se defender racismo ou escravidão em território nacional, deveria sair algemado e ponto. Ponto final, Nicolas. Acho muito difícil esse camarada sofrer qualquer tipo de pressão aqui no Brasil. Vai entrar, vai sair sem nenhum tipo de estresse, sobretudo porque está num ambiente ultraconservador que vai aplaudir o que ele diz para tristeza nossa. Aí outro internauta diz o seguinte, diz, olha, carnaval em Campina Grande era sinônimo de evento ecumênico, diverso, inclusivo, para quem procurava algo diferente da folia. Isso era antigo encontro da nova consciência. Excelente, maravilhoso. Que era maravilhoso, acontecia em Campina Grande, verdadeiramente foi estrangulado, exatamente. Mas esse fato não tem nada a ver com Campina Grande, gente. Isso aqui é só um exemplo do que está acontecendo no Brasil todo. Um outro perfil, Great Moment, diz o seguinte: é disso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Teocracia, escravidão, subserviência e isenção de impostos. Eu não vou poder discordar muito, não. Sem dúvida, é isto que uma parcela da sociedade brasileira quer. É isto. É viver completamente descolada da realidade, é excluir da forma mais intensa possível as pessoas com as quais elas não se identificam, é poder praticar o racismo étnico, o racismo geográfico, o racismo... Inclusive, Emerson, estourou esses dias aqui, mudando de assunto, mas já voltando para o assunto, a galera criticou a ministra Aniele, da Igualdade Racial, porque ela falou em racismo ambiental. A galera nunca tinha ouvido falar em racismo ambiental. Lógico que não ouviu falar, porque você não lê nada. Como é que você quer ouvir falar de um termo que se desenvolve na academia há 30, 40 anos, se você não lê nada? Aí seria exigir demais, né? Mas voltando ao nosso tema, Emerson, você acha que setores do Brasil realmente estão dedicados ao radicalismo, ao fundamentalismo religioso, essa visão teocrática, escravista, subserviente, mas com isenção de impostos? O que é que você acha? Pois é, acho. E eu me lembrei agora de uma cena, você falou de racismo religioso, me lembrei de uma cena lamentável que houve durante o Encontro para a Nova Consciência, na época que ele era pungente, na época que ele era um evento internacionalmente reconhecido, porque Campina Grande tem essa vocação, viu, professor Garcia, de fazer coisas internacionais, mundiais, siderais e galácticas, viu? Lá é uma vocação para grandiosidade, né, da Rainha da Borborema. E o encontro para a nova consciência, não esse, mas o encontro para a nova consciência, ele realmente era um encontro digno de ser reconhecido pelas Nações Unidas, como eu acho que chegou a ser por algum órgão. Era um encontro que tinha essa expressão, porque reunia todas as tradições religiosas, todas as expressões. Era um encontro apoiado pela Universidade Holística do Brasil de Brasília, pelo seu presidente, Pierre Vaio. Eu, inclusive, dividi com ele o palco uma vez. Tem inclusive, esse registro na internet, uma palestra minha com Pierre Vaio, ele falando da perspectiva psicológica do holismo e eu da filosófica, durante o Encontro para a Nova Consciência, numa época. E esse encontro importante, fundamental, interessante, precioso, foi estrangulado, foi destruído. E num dos momentos lá, um grupo de indígenas foi fazer sua expressão religiosa normal e corriqueira, professor HC, fumando lá um cachimbo, às margens lá do como é que chama? Açude Velho, e foram presos pela polícia, né? Que tinha essa orientação religiosa diferente. Somente para concluir a minha fala, que eu sei que o nosso tempo está acabando, eu quero me solidarizar e apoiar o pastor José Barbosa Júnior, da comunidade de Jesus em Campina Grande, que vem denunciando essas atrocidades em Campina Grande, cristão verdadeiro que ele é, e que está organizando protestos contra a vinda desse pastor calvinista
fascista, professor Garcia. Muito bem, Emerson. Bom, chegados a esse ponto, nós estamos concluindo aqui mais um programa para política. Peço que você curta, que você apresente o programa às pessoas que você sabe que gostam de discutir, de dialogar, de pensar. E a saída do Brasil, a única saída dos povos é o diálogo, é a conversa, é fazer política, é tentar entender o outro, tentar fazer com que a comunidade política, o mundo que nos cerca, seja um pouco melhor, um pouco mais consciente. Pessoal, até a próxima quinta-feira, às 15 horas, com mais um programa para política. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.